Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí nessa quarta-feira, hoje, dia 7 de junho de 2023. Essa semana aí antecipando um pouco a reunião semanal por conta do feriado que a gente vai ter. Então, estamos reunidos aqui para essa segunda reunião, né, semanal do mês de junho. Conforme a rotina, essa reunião ela vai ser dividida em 3 blocos, onde ao final de cada bloco teremos um intervalo de 5 minutos para análise de perguntas que possam ser enviadas e para posterior resposta no bloco adequado de acordo com a pergunta. Passando rapidamente pela agenda, hoje a gente não tem nenhuma apresentação extra, então teremos os 3 blocos, onde no primeiro bloco teremos apresentações feitas pela Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia. No segundo bloco, teremos apresentações da Gerência de Previsão de Carga e da Programação Mensal. E, por fim, no último bloco, encerraremos com as apresentações da Gerência de Estudos de Intervenções na Rede e com a Gerência de Programação Diária também. Então, para começar a sequência de apresentações agora do primeiro bloco, eu vou chamar a Beatriz para falar um pouco aqui para a gente sobre a previsão meteorológica. Bia, a palavra está contigo. Obrigada, Diana. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar minha apresentação com vocês. Então, eu vou passar aqui, eu vou começar a falar dessa semana operativa. Essa semana, a precipitação ela está restrita ao extremo norte do país, não ocorreu precipitação significativa nas bacias de interesse do SIM. O motivo é a atuação do sistema de alta pressão, que está atuando desde a região sul até o interior da Bahia. Essa atuação do sistema de alta pressão, ela favorece a geração eólica do Nordeste. Essa semana está mais elevada do que a semana passada. Ela também favorece o predomínio de sol claro no interior do continente e deixa as tardes, né, está deixando as tardes mais quentinhas essa semana. A gente vê aqui na imagem satélite, né, a nebulosidade mais restrita que é o norte e tudo aqui com predomínio de sol claro. Avança algumas frentes frias aqui pelo sul, mas é muito litorânea, né, pelo Rio Grande do Sul e não provoca precipitação significativa. Só um aumento temporário de nebulosidade. Então, em relação às temperaturas, aqui a média das temperaturas máximas da semana passada e dessa semana. A semana passada tinha a incursão de ar frio, né, com essa mancha azul por toda a região sul. A gente vê agora, até quarta-feira, que essa mancha azul está diminuindo, né? Então, conforme eu falei no primeiro slide, as tardes estão ficando mais quentinhas, isso vai ficar ao longo da semana. Eu não comentei que esse quadro aí de estiagem, né, nas bacias do sul deve permanecer até sexta-feira. Então, a semana fecha com aquele quadro aí de sem precipitação significativa. Precipitação só no extremo norte do país. E temperaturas, somente no período da tarde, elas vão se elevando até sexta-feira. Essa mancha aqui azul, a tendência é diminuir. Em relação à média da radiação solar, em relação aos parques, né, de geração solar fotovoltaica do Nordeste, a média da geração solar dessa semana com a semana passada está bem similar. Em Minas também está similar, agora a diferença foi nos parques aqui de São Paulo. A gente tem mais tons mais quentes, né? A gente tem mais radiação solar chegando nos parques de São Paulo essa semana do que na semana passada. Que essa semana teve bem menos nebulosidade, está predomínio de sol claro. E na semana passada tiveram áreas de estabilidade que provocaram nebulosidade, principalmente São Paulo, Mato Grosso do Sul. Essa semana a gente não tem esse padrão, né? Tá tudo com predomínio de sol claro, por causa do sistema de alta pressão, então predomina, né, tons, né, quentes, né? Valores elevados de radiação solar nos parques de São Paulo. Em relação ao MMGD também, né, em toda a região sul, tem cores com tons mais quentes, no Mato Grosso do Sul também, né, tudo com menos nebulosidade, né, tudo com predomínio de céu claro essa semana. Em relação à velocidade do vento, conforme eu comentei, a geração eólica dessa semana nos parques do Nordeste está em elevação, e observando a média da velocidade do vento, a gente vê que os valores dessa semana estão mais elevados do que a semana passada. Estão tons de cores mais quentes aqui no Nordeste.
estão colaborando com essa elevação da geração. Agora, a previsão para a próxima semana, né, a partir do dia 10. Uma nova frente fria avança pelo Rio Grande do Sul no sábado, dia 10. No domingo, ela avança pelo litoral de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e chega até o litoral do Rio de Janeiro. O avanço dessa nova frente fria provoca precipitação nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai, Iguaçu, na Incrementar Itaipu e na bacia do rio Paranapanema. Aí, na segunda, essa frente fria fica atuando aqui no litoral do Rio de Janeiro, mas na terça ela já se afasta. E aí, a partir de terça, fica atuando um sistema de baixa pressão aqui entre Santa Catarina e São Paulo, que mantém a condição de precipitação nas bacias dos rios Uruguai, Iguaçu, né, Incrementar Itaipu, no Paranapanema. E também deve atingir, né, com totais menores, a calha principal do Paraná e a bacia do rio Tietê, né? E até somente o Rio Pardo, lá na bacia do Rio Grande, né? E essa condição fica até o final da semana, essa condição de precipitação. Então, os 3 modelos que são utilizados no processo de previsão de vazão indicam esse cenário. Eles só discordam dos totais, os maiores totais de chuva, que o ETA e o GFS, eles colocam os maiores totais mais na faixa leste da região sul, atingindo os trechos de cabeceira das bacias. Já o modelo europeu, ele espalha um pouco mais esses maiores totais de precipitação. Mas isso é comum, porque como primeiro tem a frente, que é um sistema de grande escala, todos vêm igual, né? Mas depois vem o sistema de baixa pressão, então eles às vezes divergem na localização desse sistema de baixa pressão, provocando essa divergência na localização dos maiores totais de precipitação. E em relação às temperaturas, a retaguarda dessa frente fria, que vai avançar a partir de sábado pelo país, vai ter uma massa de ar frio, a massa de ar frio polar. E essa massa de ar frio ela vai avançar pela região sul e pelo interior do país, chegando até latitudes mais baixas. Esse ar frio ele vai conseguir penetrar apenas na faixa bem continental, né, bem interior do país. Ele não consegue avançar pelo leste. Por isso que está bem dividido aqui, né, o leste com estabilidade, até temperaturas em elevação, já o oeste com temperaturas até em declínio. Como em relação à mínima, a gente vai ter declínio semana que vem em Campo Grande, em Porto Velho e em Rio Branco. Em relação às temperaturas máximas, a gente tem declínio no sul, né, em Porto Alegre e Florianópolis, e declínio também em Campo Grande, Cuiabá e em Rio Branco. Então, é um ar frio de origem polar, que vai penetrar mais para o interior do continente. Em relação à geração eólica, como vai ter o avanço da frente fria na semana que vem, até o litoral do Rio de Janeiro, uma condição sinótica diferente a observar essa semana, a gente deixou a geração eólica em declínio para a semana que vem. Talvez não seja um declínio tão acentuado, mas em relação a essa semana deve ser menor. Em geração solar fotovoltaica para os parques do SIM, a gente também colocou declínio nos parques de São Paulo, por causa desse sistema de baixa pressão, né, que eu falei, que vai gerar instabilidade, vai gerar nebulosidade. Então, a gente colocou declínio aqui. Deve ser parecida com semana passada, essa condição. Já nos demais parques do SIM, a geração solar fotovoltaica deve ficar estável. Então, eram esses destaques que eu precisava mostrar para vocês. Obrigada pela atenção e fico à disposição para qualquer dúvida. Devolvo a palavra para a Diana. Obrigada. Obrigada, Bia, pela apresentação. Então, dando sequência agora nesse bloco, agora vai ter a apresentação sobre previsão hidrológica que será feita pela Lilian. Lilian, fique à vontade. Obrigada, Diana. Boa tarde a todos. Então, dando prosseguimento com a nossa apresentação da previsão hidrológica, só um minutinho que para mim ficou uma tela um pouco em cima do... Tá. Então, a previsão de precipitação, como a Bia mostrou agora, para a próxima semana, na Bacia do Grande e o Paranaíba, a gente não tem grandes expectativas de precipitação. Já no Paraná e Paranapanema, os seus volumes são maiores,
tendo volumes aí até 10 milímetros, é, ali próximo dos dias 14, 15, é, de junho. Então, olhando o acompanhamento de anos para o subsistema Sudeste, a gente percebe uma certa estabilidade nas previsões semanais, né, das próximas semanas, com uma previsão mensal de 94% da MLT, sendo o 42º menor do histórico de 93 anos. Olhando agora as principais bacias do Sudeste, para a bacia do Rio Grande, nós vemos aí então de uma elevação, então o comportamento da ENA diária é uma recessão, e da mesma forma, para as próximas semanas, a gente observa esse mesmo comportamento é, das médias semanais. Então, a previsão mensal para a bacia do Grande fica em 110% da MLT, sendo o 31º maior junho do histórico. Para a bacia do Paranaíba, a previsão também é dessa recessão nas próximas semanas, com uma previsão mensal de 73% da MLT, sendo o 17º menor junho do histórico. Para a bacia do Paranapanema, a previsão mensal fica em 79% da MLT. Aí a gente destaca, então, como a Bia também ressaltou na previsão de precipitação, ali no final da próxima semana a gente tem por conta dessa presença de precipitação, né, a elevação das zenas, então elevando aí também as médias semanais das próximas 2 semanas. A previsão mensal fica em 79% da MLT, representando o 46º menor junho do histórico. Para a bacia do Paraná, a previsão mensal fica em 96% da MLT. A gente também observa essa elevação da primeira para a segunda semana e também para a terceira, né, de forma mais discreta, e sendo o 43º maior junho do histórico. Agora, observando a previsão de precipitação para o subsistema sul, a gente, como também foi previsto, né, tem volumes maiores aí para o sul, ficando aí alguns dias entre 10 milímetros e 15 milímetros para a bacia do Iguaçu e do Uruguai. Então, observando o acompanhamento de ENAs para o subsistema sul, a gente percebe essa elevação das ENAs, tanto no comportamento diário quanto na média semanal, as próximas semanas. Então, a previsão mensal fica em 46% da MLT, sendo o 17º menor junho do histórico. Para a bacia do Rio Iguaçu, a gente observa esse mesmo comportamento de aumento das zenas ao longo das semanas, uma previsão mensal de 43% da MLT, sendo o 21º menor junho do histórico. Para a bacia do Uruguai, o comportamento também é o mesmo, com uma previsão mensal de 47% da MLT, sendo o 21º menor junho do histórico. Agora, observando para os subsistemas Norte e Nordeste, observamos essa ausência, né, de precipitação para os próximos dias. No Nordeste, a gente observa esse comportamento de recessão também, suave, né, para as próximas semanas. Uma previsão mensal de 51% da MLT. Isso representa o 6º menor junho do histórico. Observando então os principais postos fluviométricos do trecho médio do São Francisco, a gente vê que é um comportamento contínuo já desde maio, de uma recessão bem suave ao longo dos dias. Então, da mesma forma, é esperado para a afluência em Sobradinho que esteja também com esse comportamento de uma recessão suave. Para a bacia do São Francisco, então, também observamos esse comportamento quase que de uma estabilidade, né? Uma recessão bem gradual, com uma previsão mensal de 51% da MLT, sendo o 6º menor junho do histórico. Agora, olhando as zenas para o subsistema norte, também é um comportamento de recessão, vindo, né, já algumas semanas desse comportamento, e a previsão mensal é de 80% da MLT, isso representa o 26º menor junho do histórico. E olhando a bacia do Tocantins, temos então também esse comportamento de recessão para as próximas semanas, com a previsão mensal de 77% da MLT, sendo o 20º menor junho do histórico.
Agora, diante do panorama geral do SIM para a próxima semana, né? Nós temos nenhuma bacia que nós fazemos acompanhamento do SIM na faixa acima de 120%. Todas se encontram na faixa abaixo de 120%, né? Então, para o norte, se encontram na faixa de 80% a 120%, ou seja, próximo à média da MLT, as bacias do Santo Antônio do Jari, Madeira, Xingu, Teles Pires, Parnaíba. Também temos aí a Bacia do Manso, a calha principal do Paraná, a Bacia do Grande, do Paraíba do Sul e Tabapuana, todas essas localizadas nessa faixa de 80% a 120%. E as demais bacias, em todos os subsistemas, localizadas na faixa abaixo de 80% da MLT. E observando agora a evolução dessa previsão, né, feita no PMO, para o Sudeste começou no seu menor valor, com 87% da MLT, subindo gradualmente ao longo das revisões, atingindo nessa revisão 2 o valor de 94% da MLT, sendo o 42º menor. Já para o subsistema Sul, a previsão realizada no PMO e na revisão 1 obteve o mesmo valor, mesma previsão, de 61% da MLT. E na revisão 2 houve então uma queda com um valor de 46% da MLT, sendo o 17º menor. Já para o subsistema Nordeste, também começamos o PMO com seu menor valor, em 45% da MLT, e essa elevação gradual, onde na revisão 2 obtivemos um valor de 51% da MLT, sendo o sexto menor. Já para o subsistema Norte, o comportamento é inverso, né? Começamos no PMO com uma previsão de 100% da MLT, e reduzindo gradualmente ao longo das revisões. Para a revisão 2, obtivemos o valor de previsão de 80% da MLT, sendo o 26º menor. Então, olhando agora a geração de cenários para o mês de julho, a partir da previsão realizada para o mês de junho. Para o Sudeste, nós temos um valor esperado de 96%, com seu limite inferior de 71% e seu limite superior de 142%. Já para o subsistema Sul, o valor esperado fica em 65%, variando entre 11% e 345%. Para o subsistema Nordeste, o valor esperado fica em 58%, com seu limite inferior de 45% e limite superior de 76%. E para o subsistema Norte, o valor esperado é em 87%, variando entre 61% e 131%. Observando agora a evolução do armazenamento, nós temos aí então o subsistema Norte com 98,95% de AR, o subsistema Nordeste com 88% de EAR, o subsistema Sudeste com 86% e o subsistema Sul com 81% aproximadamente por cento. Já olhando as principais bacias, né, nós temos a evolução do armazenamento nas últimas semanas nos últimos meses, né, podemos dizer, já uma subida bem mais suave, e temos aí então Furnas com 99%, assim como Itumbiara, Três Marias com 95% aproximadamente, Serra da Mesa com 83%, Nova Ponte com 77% e Emborcação com 77% também. Então, finalizo aqui a apresentação, Diana, devolvo a palavra e agradeço pela atenção de todos. Eu que agradeço, Lina, pela apresentação. Então, agora a gente vai finalizar as apresentações agora desse primeiro bloco. Então, a próxima apresentação vai ser sobre a operação hidráulica, e eu chamo o Paulo Vitor para falar um pouquinho sobre isso. Obrigado, Diana. Boa tarde a todos. Então, nosso breve bloco sobre operação hidráulica, comentando então aqui sobre as nossas salas de crise e acompanhamento, coordenadas pela ANA com participação do ONS. Nessa última semana, mais especificamente no dia de ontem, dia 6 de junho, tivemos então a sala de acompanhamento da Bacia do Rio São Francisco, e dos principais pontos de destaque que trago dessa sala, uma questão de uma breve simulação com horizonte de 2 meses, realizada pelos principais reservatórios da bacia, onde, como premissas para essa simulação, consideramos um cenário de afluências, de modo que, para Três Marias,
Era um cenário de vazões com 63% da MLT, simulação essa com horizonte de junho a julho, enquanto que para Sobradinho esse cenário correspondia a 41% da MLT, cenário de afluências. Destaco também a questão da política de afluências simulada, onde para junho Três Marias estava com 300 metros cúbicos e passa por um aumento para a ordem dos 700 metros cúbicos por segundo em julho, enquanto que para Sobradinho começa com 1.250, tendo um leve acréscimo para a ordem dos 1.300, e Xingó permanece ali no seu patamar de 1.100 nos 2 meses em estudo. E em questão de armazenamento, que podemos observar daqui, é que passado o período úmido e o estágio de repressionamento dos elevatórios, agora no período seco, tal como esperado, ocorre então o depressionamento a partir dessas políticas e afluências simuladas, onde Três Marias termina o mês de junho com cerca de 94% e terminando em 84% ao final de julho. Estima-se também que Sobradinho tem um depressionamento para próximo dos seus 79% ao final de junho e 72% ao final de julho, e o sistema equivalente da bacia como um todo, considerando os três principais reservatórios de Sobradinho, Três Marias e Itaparica, o equivalente esperado é um decréscimo para além dos 84,5% ao final de junho e para o patamar próximo dos 77% ao final de julho. E quanto às nossas próximas reuniões, para a Sala do Paranapanema, nosso próximo encontro é esperado para o dia 20 de junho. Do São Francisco, reunião que aconteceu ontem, a próxima deve ficar para a primeira terça-feira de julho, no dia 4. Da região sul, no dia 21 de junho. Tocantins, ao final do mês, no dia 27 de junho. Com isso, Diana, eu finalizo essa apresentação da operação hidráulica, ele retorna a palavra e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Agradeço a todos. Obrigada, Paulo Vitor. Aproveito aqui para agradecer novamente a Bia e a Lilian pela apresentação desse primeiro bloco. Então, agora a gente encerra esse primeiro bloco e vamos fazer a pausa para análise de alguma pergunta que possa ter surgido lá no fórum. E a gente volta já já com o restante das apresentações. Olá, pessoal. Boa tarde novamente. Recebemos algumas perguntas aqui via chat dessa reunião. Vou iniciar aqui a leitura aqui da primeira pergunta, que foi enviada pela Isabela, da Shell Energy. A pergunta é o seguinte: prezados, boa tarde. Ao acompanhar a planilha, memória de cálculos das usinas não simuladas individualmente dos decks sombras dos últimos meses, percebi uma diferença da geração mensal de um projeto solar. Nesse projeto em específico, a GS2 Solar 123, a geração mensal diminuiu drasticamente para todo o horizonte de estudo, passando para valores de perto de 100 megawatts médias por mês nos decks de março e abril, passando de 100 para 55 megawatts médios por mês no deck de maio, e agora em junho os valores estão perto de 5. Gostaria de entender o porquê dessa diminuição da geração e como eu conseguiria acompanhar possíveis alterações de geração das usinas não simuladas individualmente que não tiveram obras inicializadas. Isabela, só uma questão, essa pergunta, a responsabilidade, né, da resposta é da Gerência de Estudos Energéticos, que não fica presente nessas reuniões semanais. Entrei em contato com a equipe lá da Gerência de Estudos Energéticos e eu trouxe aqui a resposta passada por eles para a gente não ficar também sem resposta para te dar. Então, o que me passaram que foram usadas nas simulações, as informações foram fornecidas pelo DMSE para cada um dos PMOs. Não teve nenhuma avaliação individual detalhada para as usinas, e ao decorrer dos meses foram identificadas algumas incorreções nas informações fornecidas pelo DMSE, e o que foi identificado, né, como incorreção foi ajustado resultado nessas diferenças significativas de alguns empreendimentos. Então, de fato, a gente recebe essa informação do DMSE e a gente usa o que é passado por lá. Espero ter respondido a pergunta. Se tiver mais alguma coisa para esclarecer, pode mandar alguma réplica que a gente tenta entrar em contato aqui com a Gerência de Estudos Energéticos novamente. Recebemos uma pergunta aqui do Leandro Nassif sobre uma questão aqui de uma alteração que foi feita no IPDO. Para essa pergunta, a gente vai responder no próximo bloco, ainda estamos tentando averiguar esse questionamento. E vou ler agora a pergunta do Daniel Neto, da Simple Energy. Boa tarde, gostaria de saber se existem outras bases onde posso encontrar dados históricos diários de MMGD por subsistema,
além do portal API do ONS. Aí, para responder essa pergunta, eu chamo o Douglas aí para nos ajudar. Boa tarde a todos, boa tarde, Diana, boa tarde, Daniel. Além do portal de API do ONS, nós também disponibilizamos essas informações no portal de dados abertos, tá bom? Era isso. Obrigado. Obrigada, Douglas. Então, agora encerramos as perguntas que tínhamos para responder agora. Vamos dar sequência às apresentações desse segundo bloco, começando então com a apresentação sobre a previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário semanal, e chamo o Lio para fazer essas considerações. Obrigado, Diana. Vou começar a compartilhar a tela aqui. Bom, espero que vocês já estejam vendo a apresentação aí, começando primeiramente com o subsistema Sudeste Centro-Oeste, né? Essa apresentação aqui é um pouco mais curta, dado o feriado, então a gente só traz os últimos 5 dias aí de verificado que a gente tem. Aqui no Sudeste a gente não teve grandes destaques aí, né? Principalmente porque a temperatura está baixa, né? Mas é típico dessa época do ano, com pouca variabilidade, a gente teve uma pequena ocorrência aqui no dia 6, que a temperatura caiu assim, suavemente, coisa de 1, 2 graus, e a carga respondeu muito mais do que a gente tinha previsto, mas sem grandes ocorrências aqui no Sudeste, sem ocorrência de chuva, nada do tipo. Bom, 84% dos desvios até 3%, e um MAP de 1,76% aí para o PDP, né? 32% dos desvios até 1%. No Rio Grande do Sul, a gente teve, desculpa, no Subsistema Sul, a gente teve a mesma ocorrência em relação ao dia 6, que a temperatura caiu suavemente, aí o subsistema respondeu, a carga respondeu além do que a gente tinha previsto, mas sem grandes ocorrências aí de chuvas, então um bom resultado, com 83% aí desvios até 3%, um MAP de 1,89% e 28% de desvios em até 1%. Seguindo para o subsistema Nordeste, esse sim teve mais ocorrências aí com chuvas, principalmente em Salvador, Aracaju, e a carga respondeu assim, com uma volatilidade maior do que a normal, né? Principalmente nesses dias 4 aqui e na manhã do dia 5, mas depois ela retornou à normalidade aí, então teve um bom resultado com 93% de desvios até 3%, um MAP de 1,21 e 50% dos desvios até 1%. Seguindo para o subsistema norte, esse aí sofreu com chuvas, principalmente em Manaus e Belém, nos dias 3 e 4, por isso que a carga realizada ficou abaixo da prevista, tá? Quando a gente fez a programação dia 4, a gente ainda não tinha informação dessa redução tão brusca assim, provocado pelas chuvas, por isso que houve esse desvio aqui, mas a partir de segunda-feira a gente já ajustou esse desvio. Mas o subsistema teve um bom resultado aí, com 82% de desvios até 3%, 1,89% de MAP e 29% dos desvios em até 1%. E quando a gente integraliza aqui todos os sistemas no SIM, a gente vê que os desvios permaneceram baixos aí, né? Tendo um único ponto aqui com 3% de desvio, né? E aí, quando a gente integraliza, por arredondamento, fica praticamente 100% dos desvios em até 3%, um MAP de 0,99 e 53% dos desvios até 1%. Bom, Diana, eram essas informações que eu tinha a passar para vocês, fico por aqui e devolvo a palavra. Obrigado. Eu que agradeço, Lio, obrigada aí pela apresentação. Agora a gente tem a segunda apresentação desse bloco, vou chamar aqui a Marcela para falar um pouco sobre a previsão de carga para o PMO. Boa tarde, Diana. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui rapidamente. Bem, então agora a gente vai falar um pouquinho a respeito do acompanhamento da carga e das previsões que foram consolidadas em horizonte semanal. Inicialmente, nós trazemos aqui para vocês os destaques econômicos, né, que foram as premissas consideradas desde a revisão 0 do PMO de junho, consideradas para a consolidação das previsões de carga para o mês em referência. Segundo, né, a FGV, o índice de confiança da indústria, ele recuou no mês de maio 1,6 ponto, atingindo aí 92,9 pontos. E essa queda ela está associada à piora da situação atual
e do aumento do pessimismo, né, para os próximos meses deste setor. Em sentido contrário, houve elevação dos índices de confiança do comércio e também de confiança do consumidor. E outro fator positivo foi a queda da incerteza da economia em 0,8 pontos. Em relação aos destaques meteorológicos, né, nós temos para os subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, para a próxima semana operativa, a expectativa da passagem de uma frente fria já nos primeiros dias da semana, né, prevista, e as capitais desse subsistema deverão sofrer nesse período redução das temperaturas, ocorrência de chuva e nebulosidade. Após a passagem dessa frente, as temperaturas elas já voltam a elevar, isso por volta do dia 13 de junho, terça-feira. Elas seguem assim até o final do período e só há previsão de um novo declínio de temperatura no último dia da próxima semana operativa, que é o dia 16 de junho. Em relação às capitais do subsistema Nordeste e Norte, a sinalização meteorológica continua apontando para a gente condições de estabilidade em relação às condições de temperatura e precipitação observada nas últimas semanas. E o único destaque que a gente tem a trazer, que é uma repetição também de comportamento que vem sendo observado no período mais recente, é essa condição de precipitação no litoral leste do Nordeste, mas é um comportamento típico para essa época do ano. Aqui a gente já começa a ver o acompanhamento semanal da carga por subsistema, iniciando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Graficamente, nós temos representados a previsão inicial, realizada lá na revisão 0 do PMO de junho. Nós temos a representação das 5 semanas operativas do mês e uma nova expectativa de fechamento da carga para o mês em referência, com base também nessas 2 primeiras semanas operativas verificadas e mais a revisão feita no estudo mais recente de revisão semanal. A semana em curso é a segunda semana operativa do mês. Esse subsistema está fechando com um valor inferior à nossa previsão em 3,3%. Se nós observarmos, essa semana é uma semana com a carga inferior, tanto à primeira semana verificada, quanto que está sendo previsto para as demais semanas, mas isso muito em função da ocorrência do feriado de Corpus Christi amanhã, e também do efeito da sexta-feira, que é um dia ponte, né? Ainda assim, esse valor está inferior à nossa projeção realizada na semana passada para essa semana, já considerando essas premissas, mas a gente associa isso ao efeito da manutenção desse quadro de temperaturas amenas e uma resposta negativa da carga nesse sentido. Para a próxima semana, como nós falamos anteriormente, tem essa expectativa, né, de redução das temperaturas, principalmente nos primeiros dias da semana operativa, em função dos efeitos relacionados à passagem dessa frente fria que está sendo esperada, e com isso nós ajustamos, né, essa previsão, nós fizemos uma redução em relação ao valor anterior em 1,9%. Para as próximas semanas, nós mantivemos os valores consolidados no estudo passado, dado que nós não temos ainda informação de repetição desse quadro de temperaturas mais reduzidas do que se é esperado para essa época do ano. Com isso, a nossa expectativa de fechamento do mês da carga do subsistema Sudeste e Centro-Oeste é de um valor bastante ajustado à nossa previsão inicial, com uma variação de apenas 0,2%, né, para baixo. Passando para o subsistema Sul, com a mesma representação gráfica mencionada, né, no subsistema anterior, a semana em curso, que é a segunda semana operativa do mês, com uma expectativa de fechamento de carga com um valor também bastante ajustado à previsão para essa semana realizada na revisão passada. Para a próxima semana, assim como no subsistema Sudeste, Centro-Oeste, nós temos expectativa também de redução das temperaturas nos primeiros dias, em decorrência dessa passagem de frente fria. Então, em função dessa premissa, nós também fizemos uma redução em relação à previsão consolidada na revisão passada e reduzimos esse valor em 1,6%. As semanas 4 e 5 também permaneceram inalteradas, dado que as premissas consideradas para a elaboração dessas previsões, a princípio, estão mantidas. Com essas informações das semanas verificadas e mais
as informações realizadas, né, para essa semana de horizonte de previsão, nós temos hoje uma expectativa de fechamento da carga do subsistema sul num valor inferior à nossa previsão inicial em 2,2%. Né? Então, hoje nós temos esses 12.188 megawatts médios frente àqueles 12.458 considerados na revisão zero desse PMO. Passando para o subsistema Nordeste, a semana em curso, né, a expectativa que nós temos de fechamento dela é de um valor também bastante ajustado à nossa previsão realizada na revisão 1. É um comportamento até bastante semelhante ao que a gente viu na primeira semana operativa do mês. E para as próximas semanas, nós fizemos ajustes em cada uma delas, né, dado o comportamento que a gente vem observando nesse primeiro período do mês de junho. Então, nós fizemos ajustes em 2% em cada uma delas, trazendo essa carga para um nível mais próximo daquele observado na primeira semana do mês, que foi uma semana típica, né, sem ocorrência de feriado. Com isso, né, com essas considerações, nós temos hoje uma nova sinalização de fechamento da carga do subsistema Nordeste para o mês de junho, que é um valor superior em 1,6% à nossa previsão inicial, que era de 11.545 megawatts médios. Aqui no subsistema Norte, a semana em curso também com um valor, né, a expectativa de fechamento dela com um valor inferior ao observado na primeira semana, muito em função da expectativa dos efeitos relacionados ao feriado e ao dia ponte, né, ou seja, quinta e sexta-feira dessa semana, mas aqui, como o Liu ressaltou, nós tivemos também um efeito de precipitação nos primeiros dias da semana operativa em curso. Houve um total acumulado de chuva um pouquinho maior em Manaus e em Belém. Para a próxima semana, nós fizemos um ajuste bastante pequeno, né, uma revisão da projeção anterior, uma redução em 0,7%, enquanto que as semanas 4 e 5 também permaneceram sem alteração em relação àquela consideração do estudo passado. Com isso, a projeção, né, a nova projeção para fechamento do mês de junho é de um valor também bastante ajustado à nossa previsão inicial, variando apenas menos 0,5%. Aqui nós temos, para finalizar, o Sistema Interligado Nacional, a semana em curso com um valor de 68.136 megawatts médios, com uma variação de menos 1,9% em relação à nossa previsão. Esse comportamento está muito associado ao comportamento dos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, né, que estão com expectativa de fechamento da carga durante essa semana inferior à nossa projeção da revisão 1. Para a próxima semana, esse ajuste também está bastante associado ao que nós consideramos para esses mesmos subsistemas, e as semanas 4 e 5, elas ficam aí com variações bastante pequenas em relação aos valores considerados na revisão 1 do PMO vigente. Com isso, a expectativa de fechamento do mês de junho, né, ou seja, o junho revisto com base na segunda revisão semanal, é de um valor também bastante aderente à nossa projeção realizada na revisão zero, com uma variação de apenas menos 0,3%. Essas eram as informações em relação ao acompanhamento da carga semanal e das previsões consolidadas para as semanas 3, 4 e 5. Eu agradeço a atenção de todos e volto a palavra a você, Diana. Boa tarde. Obrigada, Marcela, pela apresentação. Agora eu que vou fazer as próximas apresentações da gerência de programação mensal. Eu vou falar um pouco sobre os resultados do PMO, da revisão 2, e também sobre as intervenções energéticas relevantes para a próxima semana operativa. Então, começando aqui primeiro, né, com os resultados da revisão 2, especificamente vou falar sobre os resultados para a primeira semana operativa, que vai englobar aí o próximo sábado, dia 10 de junho, até a próxima sexta-feira, dia 16. Em relação ao que a gente teve de destaque nessa revisão,
Além das atualizações de rotina, tivemos a publicação do despacho da ANEEL 1653, suspendendo a operação comercial da unidade geradora 5 da usina termoelétrica de Maracanaú. Além dessa atualização, tivemos também, conforme rotina, né, sempre até o 4º dia útil do mês corrente, temos a revisão do cálculo do CVU de algumas usinas de leilão. Então, recebemos ontem da CCE, foi publicado ontem também no portal de conhecimento da CCE, os valores revisados. Fica aqui para referência a comparação aqui mostrando a variação entre alguns valores, e lembrando que esses valores podem ser consultados nos decks, né, da revisão passada e dessa revisão para a comparação de todos os valores que tiveram alteração. Aqui a gente traz só os destaques. Então, agora, entro nos resultados propriamente ditos da revisão 2 do PMO de junho, como não é novidade para ninguém, obtivemos o CMO 0 em todos os subsistemas, em todos os patamares de carga, e para a primeira semana operativa não tivemos atingimento de nenhum limite de intercâmbio representado aqui nesse diagrama. Então, dado que a gente tem esse CMO de 0, né, em todos os subsistemas, a gente está com o comando pelo decomp de despacho térmico apenas por inflexibilidade. Para essa semana, o montante de inflexibilidade para o SIM é de cerca de 5,2 gigawatts médios, sendo distribuídos aí nos subsistemas, com cerca de 2,7 gigawatts médios no subsistema Sudeste, 800 megawatts médios no Sul, 8 no Nordeste e cerca de 1,5, 1,6 gigawatts meio no subsistema Norte. Lembrando que é uma referência, esse valor que a gente traz aqui é o valor de referência dado pelo DECOMP, e o despacho, né, por mérito, é dado atualmente pelo DECEM diariamente, né? Esses valores que trouxemos aqui é apenas para referência. Nessa revisão 2 do PMO de junho, em relação ao comando de despacho antecipado das usinas da GNL, estamos comandando já lá a semana de agosto, que vai de 12 a 18 de agosto. O benefício GNL calculado segue em R$ 0 por megawatt-hora, então a gente não tem comando de despacho antecipado para nenhum tipo de modalidade de operação para essas 3 usinas. Entrando aqui na energia agora armazenada de cada subsistema, temos aqui a indicação dos valores de linhas mais claras para cada subsistema, os valores que foram obtidos de armazenamento das últimas revisões, da revisão 0, da revisão 1, e com a linha mais escura referente a essa revisão 2 do PMO de junho. Então, a gente tem, com essas linhas contínuas, os valores do estágio determinístico, e para o segundo mês, a gente teve a geração aí de 513 cenários para acoplamento com a função de custo futuro do mês de julho, e nesse gráfico a gente mostra as distribuições dos armazenamentos desses cenários por meio dos blocos spot. Então, temos aqui o da revisão 0 mais clarinho, e esse mais escuro referente à revisão 2 e a revisão aqui no intermediário entre esses dois. Então, entrando nos valores, né, iniciamos o estudo da revisão 2 com o subsistema Sudeste, com 86,4% da energia armazenada do subsistema, com a expectativa de finalizar o mês com 86%. E olhando os cenários do segundo mês, a expectativa aí de finalizar o mês de julho é entre 79,8% e 86,7% da energia armazenada do subsistema. Para o subsistema Sul, iniciamos o estudo com 80,9% da energia armazenada, com a expectativa de finalizar o mês de junho com 87,2%, e a média aí dos cenários para o mês de julho em 89,8%. Subsistema Nordeste, a gente vê a aderência aí com as outras revisões, está bem, a linha bem em cima da outra, né, onde a gente começou o estudo com 87,8% da energia armazenada do subsistema, finalizando o mês de junho com 84,6%, e o mês de julho com a variação de 79,3% a 81,8% da energia armazenada. E, por fim, o subsistema Norte, iniciamos o estudo com 99,1% da energia armazenada do subsistema, com a expectativa de finalizar o mês de junho com 99,7%, e com a expectativa aí, de fechar o mês de julho entre 79,3% a 100% do EAR máximo.
Em relação à importação de energia, assim como as últimas semanas, não recebemos nenhuma oferta de importação nem do Uruguai, nem da Argentina. Então, entro agora nas intervenções energéticas relevantes para a semana de 10 a 16 de junho, ressaltando sempre qual é o nosso critério de relevância. Então, trazemos aqui para essa reunião intervenções em unidades geradoras que possa alterar algum limite sistêmico ou de unidades geradoras de usinas de grande porte. Então, começando aqui pelo subsistema Sudeste, temos o destaque aqui para a unidade geradora 14 da usina hidrelétrica de Itaipu, do setor de 60 Hz, uma manutenção preventiva que está programada para ocorrer no período de 12 a 23 de junho. O destaque também para uma manutenção na unidade geradora 19 da usina hidrelétrica de Ilha Solteira, no período de 12 a 19 de junho, e a unidade geradora 4 da usina hidrelétrica de São Simão, com a manutenção preventiva que está programada para ocorrer no período de 12 a 18 de junho. Ainda no subsistema Sudeste, temos o destaque para a unidade geradora 2 da usina hidrelétrica Luiz Carlos de Barreto, uma manutenção para ocorrer do período do dia 12 a 16 de junho, e fechando o subsistema Sudeste com a usina hidrelétrica de Furnas, a unidade geradora 3, para uma manutenção preventiva que está programada para ocorrer no período de 13 a 15 de junho. Para o subsistema Sul, temos o destaque para a unidade geradora 1 da usina hidrelétrica Governador Bento Munhoz, que é uma manutenção preventiva que está programada para ocorrer no dia 11 de junho. No subsistema Norte, temos o destaque para a usina hidrelétrica de São Manuel, que está com uma intervenção para a usina como um todo, para a substituição dos transformadores de corrente, que está programada para ocorrer no dia 10 e no dia 11 de junho. A unidade geradora 15 de Belo Monte, para ocorrer no dia 13 de junho. A unidade geradora 22 de Tucuruí, com a manutenção preventiva programada para o período de 12 a 16 de junho. E fechando o subsistema Norte com a unidade geradora 3 da usina hidrelétrica de Canabrava, no período de 12 a 30 de junho. E, por fim, fechando aqui com os destaques para o subsistema Nordeste, a usina hidrelétrica Luiz Gonzaga, que está com uma manutenção corretiva no regulador de velocidade da unidade geradora 2, que está programada para ocorrer no período de 12 a 13 de junho. Então, eu encerro aqui a apresentação que eu tinha para fazer da gerência de programação mensal, e agora a gente encerra também esse segundo bloco. Vamos fazer a pausa para análise de perguntas que possam ter chegado aí nesse meio tempo. Até logo. Olá, pessoal. Boa tarde novamente. Recebemos algumas perguntas, né, nesse intervalo. Eu vou ler aqui 2 perguntas que recebemos, porém a gente não vai ter uma resposta porque as áreas responsáveis pelos produtos indicados, elas não estão presentes aqui na reunião e a gente também não conseguiu contato nesse meio tempo. Essas perguntas, a pergunta do Leandro Nassif, que é referente ao IPDO, sobre as alterações que tiveram no sentido das setas que representam os fluxos de intercâmbios entre algumas regiões. Foram alterações que foram feitas a partir do dia 1º/6. A pergunta dele é de qual o motivo dessa alteração, se foi um fato isolado ou se poderá ocorrer novamente, e reforçando que a manutenção desses sentidos é importante para os sistemas que acessam essa informação de forma automática. A gente entende, Leandro, o seu ponto, né? Tentamos contato aqui internamente, ainda não conseguimos, então peço só para você direcionar para a central de relacionamento com os agentes para essa pergunta ir direto para a área responsável por esse produto. O mesmo movimento eu vou pedir também para o Eric Bernard, que mandou uma pergunta perguntando por que as usinas de geração fotovoltaica de grande porte não aparecem no mapa dinâmico do SEM. Então, até o momento, a gente não conseguiu o contato com as áreas específicas para manutenção desses 2 produtos que foram comentados nessas 2 perguntas. Se a gente tiver alguma resposta até o próximo bloco, aí a gente traz a resposta, mas até o momento a gente não conseguiu contato com as outras áreas, então peço para encaminharem para a central de relacionamento com os agentes. Recebemos uma pergunta aqui do Thales Lessa, que a gente vai responder no outro bloco, e vou ler agora a pergunta da Thaís Carvalho, da Eneva. Boa tarde. Gostaria de saber o motivo de a UTE Pampasul estar gerando por inflexibilidade, mesmo tendo declarado no PMO que esse valor seria 0.
Nas revisões, continua declarando que na segunda semana em diante está a zero, mas quando chega no período em questão, gera por inflexibilidade para a semana atual. Esse movimento está ocorrendo semanalmente. Gostaria de entender o motivo desse despacho e essa modelagem. Então, para responder essa pergunta, eu chamo o Roberto aí para nos ajudar. Bom, boa tarde, Ana, boa tarde, pessoal. Simplesmente é uma estratégia do agente não declarar a inflexibilidade para a semana, certo? Ele declara zero e diariamente para a programação ele vai lá e declara a sua inflexibilidade. Então é puramente estratégia do agente, tá? Então é isso aí, Diana, tá? Obrigada, Roberto. É só reforçando, né, essa questão que o Roberto falou, né, até para a representação no PMO e nas revisões, é uma informação que a gente recebe de fato dos agentes, né, uma prerrogativa. Então, a gente faz essa representação nos decks de acordo com as informações que a gente recebe. Então, agora vamos dar sequência ao último bloco de apresentações. Quem vai falar agora sobre os destaques de limites elétricos e principais intervenções elétricas pela gerência da PRI é o Pedro. Pedro, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a apresentação. Bom, conforme a Diana já citou, vou fazer aqui a apresentação por parte da PRI acerca de limites elétricos com impactos na programação e principais intervenções com restrições eletroenergéticas. Nossa primeira intervenção aqui é o desligamento da linha de 500 kV Miracema Grupi Circuito 3, indo das 7 às 17 do domingo, dia 11, com a motivação de instalar isoladores para a contenção das cadeias de isoladores. A consequência dessa intervenção é que, para que as interligações Norte-Sudeste e Sudeste-Nordeste suportem contingências externas consideradas, adotar a limitação de FNESE, que é o fluxo da interligação Nordeste para o Sudeste, limitada a 6.500. Próximo desligamento é uma linha de 500 kV Colinas Ribeiro Gonçalves, circuito 2, que ela vai ser feita das 0 horas do dia 11, que é um domingo, até as 6h30 do dia 12, que é uma segunda. E a motivação é substituir conjuntos de contatos de seccionadores. A consequência é similar ao slide anterior, né? Só que com o limite de FNESE um pouco mais folgado, de 6.700. Temos agora um desligamento da barra 3 da subestação Tucuruí. O desligamento vai ser feito das 5 às 16h30 do domingo, dia 11, e o serviço será necessário para a conexão futura da linha de 500 kV Tucuruí-Marituba. Então, para que não haja risco de que o TC do disjuntor 721 venha a ser submetido a sobrecarga inadmissível numa ocorrência de perda dupla das linhas Tucuruí-Marabá, circuitos 3 e 4, é solicitado que seja limitada a geração da primeira etapa de Tucuruí em 2.800 e da segunda também em 2.800. Ainda em Tucuruí, temos o desligamento do disjuntor 719. O período é das 8 às 17 do dia 14, que é uma quarta-feira, que é um ensaio de gás SF6. Então, para que na perda das duas linhas Tucuruí-Marabá, circuitos 3 e 4, com falha do disjuntor do lado da barra 704, para que não haja risco de sobrecarga inadmissível no circuito remanescente, adotar a limitação da geração na primeira etapa, né, de Tucuruí, limitada a 3.000. Agora voltamos a um desligamento de linha, no caso é a Xingu Serra Pelada circuito 1, vai ficar desligada das 8 às 17 do dia 14, quarta-feira, que eles vão fazer uma retirada e troca da fase reserva do banco de reatores. E aí, para que o sistema suporte a perda dupla das linhas Tucuruí-Xingu, circuitos 1 e 2, adotar as restrições de fluxo norte-sudeste, né, o FNS em 3.500 e o FNES em 6.500.
Na quinta-feira, eles vão fazer o serviço similar, só que na linha Xingu Serra Pelada Circuito 2, também no período das 8 às 17, e com a restrição similar também. A FNS limitada a 3.500 e o FNES em 6.500. Agora temos um desligamento do conjunto fotovoltaico Janaúba e de disjuntores 9082 e 9092 da subestação Janaúba 3. O serviço é feito das 22 horas do dia 14 às 5 da manhã do dia 15, ou seja, não tem restrição de geração fotovoltaica. E o motivo é correção de endereçamento de sinalização no Ságida Equatorial e no Elipse da Elera. Então, para que o SIM suporte dinamicamente contingências com falha de disjuntor no setor 500 kV da subestação de Janaúba, em detrimento dessa rede alterada dos disjuntores desligados, temos que adotar as restrições de FNES limitada a 6.700 e recebimento do Sudeste Centro-Oeste limitada a 10.800. Agora vamos para desligamentos de conversoras. Temos o desligamento da conversora 8 na subestação de Biúna. Ela começa às 7h30 do dia 12, segunda-feira, e vai até às 16h30 do dia 16, sexta. E o motivo é para sanar uma falha de automatismo no painel KQC número 1. Então, os limites de disponibilidade da transferência de potência pelos bipolos 1 e 2 do elo CC, eles são definidos em função da temperatura ambiente e do número de conversores em operação. Essa informação está constante na IO de operação normal do elo de corrente contínua. Então, diante dessa consideração e dos demais impedimentos de conversores que já estão ocorrendo no sistema, o elo CC fica limitado a 3.915 a sua transmissão. De forma análoga, tem o desligamento do conversor 5 na SE Biúna, também no mesmo período, na verdade, já se iniciou, né, 7h30 do dia 30 do 5, vai até às 16h30 do dia 16, na sexta-feira. É uma manutenção corretiva em válvula de enchimento do tanque de fibra do sistema de resfriamento primário. E já considerando as coincidências de conversoras desligadas, né, a mesma restrição de transmissão pelo elo de corrente contínua em 3.915 MW. Para fechar os desligamentos, nós temos aqui o bloco da conversora, bloco 1 da conversora back-to-back do Madeira. Pessoal, perdão. Começando às 8 horas do dia 10, que é sábado, indo até às 8 horas do dia 15, quinta-feira, e é uma manutenção preventiva em atendimento ao período preferencial de manutenção para as funções de transmissão do elo HVDC do Madeira. Então, para que a área Acre Rondônia suporte contingências com falha de disjuntor na subestação coletora Porto Velho 230 kV, é necessário limitar a transmissão do back-to-back em 250 MW. Volto a palavra para você, Diana. Obrigado. Obrigada, Pedro, pela apresentação. Então, agora a gente vai encerrar as apresentações dessa reunião com o Roberto, que vai fazer a apresentação sobre referente à política operativa pela gerência de programação diária. Ok. Já estão vendo minha tela? Já, está aparecendo direitinho já. Tá ok, obrigado, Diana. Bom, pessoal, vamos falar um pouco aí da semana operativa, né? Dessa semana aqui de 3 a 7 do 6, né? Então, mostrando um acompanhamento aí do DECEM na programação diária, né? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Bom, aqui a gente pode ver um comparativo dos valores do CMO, né, entre o DECEM e o DECOMP. A gente observa que os valores estão nulos, né, tanto no DECOMP quanto no DECEM, para todos os patamares e para todos os subsistemas, né.
Nesse slide aqui podemos ver que aqui é representado o CMO por barra durante uma meia hora, né? Não estão mostradas aí todas as barras do SIM, mas a gente pode observar que os CMOs estão todos equalizados em todos os subsistemas, né? Já que o resultado do CMO por barra é visto pelo Blockplot, né? Então a gente observa que não tem nenhuma dispersão dos resultados, né? Ou outliers, né? Um resultado agora comparando aqui o DECEM e o PDP no sistema Sudeste Centro-Oeste. A gente pode ver que as diferenças aqui a compatibilização, né, da política operativa e o Unit Commitment hidráulico, né, que a gente fez, e a diferença das térmicas, né, se devem aí às declarações de inflexibilidade das usinas térmicas de Cubatão, Termorio e GNA, tá? Já no subsistema sul, a diferença da hidráulica também é devido à política operativa da semana e Unit Commitment hidráulico, né, esses ajustes que são feitos diariamente. E em relação às térmicas, a diferença é também por declaração de inflexibilidade das térmicas de Jorge Lacerda B, C e exportação de energia de Jorge Lacerda B, tá? Já no Nordeste também temos aí a diferença da hidráulica devido à política de minimização do São Francisco, né? E as térmicas também essas diferenças aí são justamente pela declaração de inflexibilidade dos agentes de Prosperidade, Vale do Açu e Termobahia. Já no Norte também temos aqui um ajuste pela compatibilização da política operativa, né, e Unit Commitment, certo? E térmica, também temos a declaração de inflexibilidade das térmicas de Paraíba 5, Maranhão 4 e 5, e temos uma razão elétrica aí da UTE Aparecida, tá? Vamos seguir aqui. Aqui são o balanço da programação semanal para térmica, né? Então a gente pode observar que o grande despacho foi por inflexibilidade, né? Tivemos um pouco de exportação, tanto no sul quanto no norte, tá? E uma razão elétrica ali no norte, devido à disponibilidade lá de Mauá, tá? Intercâmbio internacional. Então, a gente teve intercâmbio apenas para o Uruguai, tá? E nós tivemos ali também no dia 3 exportação comercial das usinas hidrelétricas com EVT, né, energia vertida turbinável, e nos demais dias apenas exportação de energia por térmica, tá? Aqui a gente tem um balanço semanal por subsistema, né? O Sudeste, Centro-Oeste, ele mantém aí um perfil importador de energia em todos os patamares, e a gente pode observar que a modulação dessa geração foi a maioria atendida pela geração hidráulica, né? Então, a gente observa aí o Sul, que também importação em todos os patamares, né? Totalmente importador. E aí a gente teve uma contribuição ali maior das hidráulicas para atendimento à ponta, né? Já que no Nordeste tivemos aí uma grande contribuição da eólica, o subsistema Nordeste totalmente exportador de energia, né? E o Norte, a grande contribuição do Norte aí com as hidráulicas, né? Fazendo também uma exportação de energia para os demais subsistemas, tá? Bom, aqui é um balanço da programação semanal, né? Onde a gente observou aí uma carga em torno de 69 GB médios, uma redução de 2,6 gigawatts médio em relação à semana anterior, né?
tivemos uma geração eólica média de 11 gigas, né, no Nordeste, então tivemos um aumento aí de 1 giga em relação à semana passada. O subsistema Sul ele está com perfil importador de energia, no montante aí aproximado de 5,9 giga. A exportação comercial com o Uruguai está em torno de 482 megawatts médios, né? E sem exportação para a Argentina. E exportação com os bipólulos do Madeira em torno de 4,2 gigas e os bipólulos do Xingu em torno de 4,5, né? E a geração de Itaipu em torno de 5,4 gigas. Então, uma redução aproximadamente de 1,6 em relação à semana anterior. Tivemos aí um total de MMGD aproximadamente de 3 gigawatts médios, né? Sendo a maior parte maior montante aí aproximadamente no subsistema Sudeste, tá bom? Bom, aqui a gente vai apresentar mais ou menos como foi a política operativa, né? No subsistema Sudeste Centro-Oeste, então fizemos uma operação hidráulica visando recuperar os armazenamentos aí no Parnaíba, e exploração dos recursos da Bacia do Grande, Tietê, Paraná, Paranapanema e Itaipu, conforme aí a possibilidade de alocação na carga e exploração das disponibilidades das usinas do Rio Madeira, tá? No subsistema Sul, a gente teve aí uma geração hidráulica reduzida para a manutenção aí das defluências mínimas nas bacias aí do Jacuí, Bacia do Iguaçu, Uruguai, com geração para controle de nível da cascata, tá? O Nordeste, ele mantém uma operação de controle de nível lá do Rio São Francisco e do Parnaíba, e no Norte, a exploração da disponibilidade da geração, de acordo com a carga, tá? Então, aqui eu encerro a apresentação, agradeço aí a todos e passo aí a palavra para a Diana. Obrigado, pessoal. Obrigada, Roberto. Então, agora a gente encerrou, né, as apresentações da reunião, fechando também o último bloco de apresentações. E vamos agora para o último bloco de pausa e retornamos aí com a resposta das perguntas. Olá, pessoal, boa tarde. Então, agora estamos indo para um bloco de encerramento. Temos apenas uma pergunta para responder. Eu vou ler aqui a pergunta feita pelo Thales Lessa, da Voltalia. É uma pergunta em relação à carga histórica, mais especificamente a carga histórica que foi disponibilizada no último PMO, no gráfico que comparava os anos de 2023, 2022 e 2021. A pergunta é a seguinte: onde podem ser achados esses resultados, em especial com a separação com a carga atendida por MMGD? Seriam os mesmos que estão na API disponibilizada dos dados abertos? Para responder essa pergunta, eu peço o Douglas para me ajudar. Boa tarde novamente. Boa tarde, Thales. Vamos lá, respondendo em parte sua pergunta. Esses dados serão disponibilizados através de um produto no Sinteg. Nós já criamos o produto, estamos no processo aí de começar a liberar essas informações nesse produto e será aberto para todos vocês, agentes. E em relação à segunda parte, né, se esses dados seriam os mesmos disponibilizados na API. Existem pequenas diferenças em relação ao dado mensal, tá? Como definido lá no CT-PMO-PLD, no relatório que já foi apresentado para a fase 1 de vocês, no dados horários, nós precisamos, como eu já falei, o dado é horário, nós precisamos de uma discretização horário, com isso nós utilizamos os dados de reanálise do ERA-Land no que tange a irradiação. Enquanto nos dados mensais, o procedimento definido no GT, nós utilizamos os dados do Atlas Solarimétricos, tá bom? Era isso a resposta para a sua pergunta. Ficamos à disposição e caso exista ainda alguma necessidade, é só entrar em contato fale conosco, que nós respondemos da melhor forma a sua pergunta. Era isso. Obrigado. Obrigada pelos esclarecimentos, Douglas. Aproveito aqui para agradecer a todo mundo aí do ONS também que ajudaram aí na apresentação, na reunião, né, fazendo as apresentações de suas gerências e na resposta de todas as perguntas. Reforço aqui para o Leandro Nassif e para o Eric Bernard que a gente não conseguiu contato, né, com as áreas específicas
pelos produtos das perguntas, então reforço aqui o pedido de vocês encaminharem as perguntas para a Central de Relacionamento com os Agentes, para que as áreas responsáveis possam responder. E então, finalizamos aqui todas as perguntas, agradeço a participação de todos também que acompanharam essa reunião. Encerro aqui com o lembrete de que as próximas reuniões semanais de programação da operação do mês de junho serão realizadas nos próximos dias 16 e dia 23 de junho, lembrando que são nas sextas-feiras, né? Só hoje que a gente está antecipando para a quarta por conta do feriado. Então, desejo um bom feriadão para todos e na próxima semana a gente se encontra novamente. Obrigada.